Vamos lá? Abra sua Bíblia em 1 Pedro e nós vamos ler hoje o versículo 13. Chegamos no versículo 13 do capítulo 1. E eu quero ler com vocês o texto bíblico que diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quando eu olho para esse texto e quando eu penso, no chamado de Pedro para nós, esse parágrafo do versículo 13 até o último versículo, o versículo 25, Pedro vai tratar de 3 assuntos: santidade, honra e amor fraternal. Nós vamos dividir esses 3 assuntos na mensagem de agora e de logo mais à noite. E quando nós pensamos então no chamado de Pedro a uma santidade, uma vida de santidade, eu sempre gosto de compará-la, apesar que a santidade, ela é um nível elevado de integridade, mas para ficar talvez mais prático, eu gosto de pensar na integridade. E Pedro está nos falando que uma das maneiras ou o recurso que nós temos para enfrentar as nossas dificuldades é vivendo de maneira íntegra. Uma das definições que eu mais gosto, que mais me chama a atenção de integridade, é a ideia de uma pessoa inteira. Não é uma pessoa perfeita. Porque se integridade fosse perfeição, nós viveríamos frustrados. Assim como santidade, o texto bíblico vai falar no versículo 15 e 16, e daqui a pouquinho nós vamos parar para ler esse texto, o versículo 15 e 16, o texto bíblico vai falar sobre santidade, e a ideia de santidade, a palavra ágil, significa ser diferente. Ou seja, também não é perfeição. Tanto integridade quanto santidade não é perfeição, mas integridade é sermos inteiros. Não termos um coração dividido, não estarmos aqui pensando que gostaríamos de estar lá, não estarmos fazendo algo aqui querendo fazer algo lá, E a ideia de santidade, a ideia de diferente. Nós somos diferentes e não podemos perder jamais isso de vista. Nós somos diferentes e não podemos abrir mão disto. E aí eu me lembro e me recordo, já contei a história a vocês algumas vezes, e para a gente começar a nossa jornada em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, eu quero contar de novo essa história. Em 2012 houve uma maratona na Espanha, e estavam lá, para chegar ao final da maratona, um queniano, sempre eles ganhando as maratonas, os africanos, e um espanhol. E o queniano, então, ele vislumbrou a chegada, e naquele momento de vislumbrar a chegada, ele percebeu que o segundo colocado estava muito longe dele, e ele relaxou, e ele se distraiu, e ele diminuiu o ritmo, e ele então relaxou, para poder chegar na linha final. E o espanhol se aproximou. Mas quando o espanhol se aproximou, ele percebeu que o que havia acontecido foi um relaxamento daquele queniano, uma distração daquele queniano. Talvez, ele não pensava que o espanhol pudesse se aproximar. E o relato verdadeiro desta maratona de 2012 na Espanha foi que o espanhol, ele encostou a mão nas costas do queniano e continuou correndo, empurrando o queniano. E ali então o queniano passou em primeiro lugar e o espanhol passou em segundo lugar. Os repórteres todos foram em cima do espanhol e perguntaram: mas o que você fez? Por que você fez isso? E o espanhol respondia: fiz o quê? E os repórteres continuavam perguntando: mas por que você fez isso? E o espanhol respondia: fiz o quê? E aí então os repórteres diziam: por que você deixou o queniano ganhar? E ele disse assim: o queniano já ia ganhar. Eu não teria condição de ganhar dele. Ele se distraiu e não fazia sentido eu passá-lo. Mas você deixou ele ganhar, era a chance da sua vida. E ele disse assim, o espanhol, olha o que o espanhol disse: se eu ganhasse desse jeito, que mérito eu teria nessa vitória? O queniano ia ganhar, eu não tinha a mínima possibilidade de ganhar. Que mérito eu teria nesta vitória? E aí
o espanhol disse assim: se eu subisse no pódio em primeiro lugar, sabendo que eu ganhei desta forma, o que é que eu diria para minha mãe? Coração íntegro, inteiro, de valor, santidade diferente, um homem diferente. É claro que a integridade de uma pessoa, ela está relacionada aos seus valores, mas como eu já disse, quando Deus vem e fala sobre santidade, Ele eleva esse nível. Ele eleva esse nível de santidade exatamente por causa do versículo 15 e versículo 16. Porque eu e você devemos ser santos. Porque eu e você devemos ser diferentes, porque eu e você devemos ser íntegros, e porque eu e você temos a integridade ou a santidade como elemento para passar pelas dificuldades. Olha o que o versículo 15 diz. A primeira razão porque eu e você devemos ser diferentes, a ideia de tradução de ágios do grego é porque Deus é diferente. Porque Deus é santo. Olha o que o versículo 15 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Nós fomos chamados por alguém santo. Mais do que isso, aquele que é santo, ele não apenas nos chamou, aquele que é santo decidiu se tornar carne, andar entre nós. Aquele que é santo escolheu caminhar conosco. Aquele que é santo escolheu viver conosco. Mas mais do que isso, aquele que é santo, ele não se contentou em andar conosco e viver na periferia da nossa história e da nossa vida. Ele, pelo Espírito Santo, decidiu habitar em nós, viver em nós. Então ele não é apenas o Deus conosco, ele é o Deus em nós. E ali, então nós precisamos entender que é um imperativo. Você que é meu irmão em Cristo Jesus, você não tem a opção de ser íntegro ou não. Você que é meu irmão em Cristo Jesus, você não tem a opção de ser diferente ou não. É um imperativo. Olha o que Pedro diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Se fomos chamados pelo santo, fomos chamados pelo diferente, fomos chamados pelo coração inteiro, é assim que devemos proceder. Mas olha que interessante, ele vai falar uma outra coisa. Olha o versículo 16. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Como se Pedro estivesse dizendo, e ele fez isso todas as vezes. Ele fez isso no capítulo 1, em vários momentos. Ele apela para as Escrituras Sagradas. Ele fala assim: não é opinião minha. Não sou eu, Pedro, quem estou falando. Esse imperativo não foi inventado por mim. Esse imperativo não foi criado da minha cabeça, da minha cultura. Deixa eu chamar você a atenção às Escrituras. E esse texto, então, foi extraído de Levítico, capítulo 11, e ali, como se Pedro estivesse dizendo, a palavra de Deus fala isso. A nossa Bíblia fala isso. A Bíblia do judeu, na época, que era o Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia, que era o Antigo Testamento, que é o Antigo Testamento, é a Bíblia que Jesus lia. Pedro fala assim: nós devemos ser diferentes, porque é o que a palavra de Deus nos pede, porque é o que a palavra de Deus suplica, é o que a palavra de Deus grita, né? Como o livro de Provérbios fala, sabedoria nos montes, gritando e nos chamando a atenção. Agora vem Pedro e diz assim: é a palavra de Deus que pede. E aí por isso eu gosto de associar, ainda que eu entendo que santidade é um degrau mais elevado do que integridade, mas por isso que eu gosto de associar santidade à integridade, pela terceira razão pela qual nós devemos ser santos. Olha o que o versículo 15 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. A santidade tem que alcançar todas as áreas da minha vida. Pastor, eu sou santo na minha vida profissional. Pastor, mas eu não sou santo na minha vida sexual. Pastor, eu sou santo na minha vida sexual, mas eu tenho muito problema com a minha língua. Eu não sou santo com a minha língua, eu falo demais. Não, o texto bíblico está falando, a santidade ela não pode ser dividida
em departamentos. A santidade deve ocupar o homem como um todo. Por isso que eu gosto de associar com integridade, porque a definição de integridade é um coração inteiro. Uma pessoa inteira, não é uma pessoa dividida, não é uma pessoa que hoje está assim, amanhã está assado, hoje quer fazer isso, amanhã quer fazer outra coisa. Não, ela é inteira, ela está segura do que ela tem vivido. Como aquele maratonista que sabia que ganhar não traria mérito algum para ele. O que ele diria, o que ele falaria em casa, como ele contaria para a mãe, o que ele diria para a mãe se a mãe perguntasse: menino, você fez aquilo, você ganhou, tá certo. Mas você sabia que você ia perder. Por isso ele empurra o queniano até a linha de chegada. Quantas vezes nós precisamos, diante da dificuldade, permanecer firme nas nossas convicções, nos nossos valores. Eu sei que há a linha tênue entre convicção e teimosia, entre persistência e teimosia. É uma linha tênue. A gente está equilibrado todos os dias, em todo instante, nesta linha tênue. Eu estou sendo teimoso ou estou sendo perseverante? Eu estou sendo teimoso ou estou sendo íntegro? Mas nós precisamos permanecer firmes dentro das nossas convicções. Como nós dissemos na semana passada, não negocie os seus valores, como aqueles meninos que foram jogados na fornalha não negociaram os seus valores. Pedro, ele vem reforçar esse sentimento de novo. E ele vai apontar o caminho para essa integridade. Pedro, ele vai mostrar: você quer ser íntegro? Você quer vencer as dificuldades de maneira íntegra? Você quer passar por esta prova irrepreensível? Você quer passar por essa prova e deixar um legado para os seus filhos, para os seus netos, para aqueles que estão ao seu entorno? Você quer ser lembrado como aquele que fez as melhores coisas nos tempos mais difíceis? Você quer ser lembrado como aquele que foi correto, mesmo tendo todas as condições e possibilidades de ser incorreto e abreviar o tempo de dor? Então, eu tenho a receita do bolo para você. Você vai ser diferente e eu tenho a receita do bolo de como você pode ser diferente. E a receita do bolo está no versículo 13. E a primeira ingrediente dessa receita do bolo é: tenha uma mente preparada. Vamos voltar ao versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Se você está com a NVI, a palavra cingido foi retirada e foi colocado a palavra preparado. Se você está com a NVT, a mesma coisa. Mas eu preferi ficar com esta versão para trazer o sentimento da mente de Pedro. O que é que Pedro quis dizer quando ele disse cingindo o vosso entendimento? Foi a mesma coisa que Paulo disse quando ele falou a respeito da armadura de Deus, e ele falou também sobre cingir. A ideia, então, de nos colocarmos em prontidão, de nos prepararmos para a ação, de nos prepararmos para a batalha. Vocês sabem, que a túnica do judeu, ela era esvoaçante. O homem judeu daquela época usava uma roupa, uma túnica, esvoaçante. E aquela túnica esvoaçante era por causa do calor, por causa então de uma roupa leve, que numa caminhada longa não traria aquele peso do transpirar, e aquele peso do calor, mas que o impossibilitava de uma corrida, por exemplo. Um judeu não poderia correr com aquela túnica. O judeu não tinha liberdade com aquela túnica. E numa batalha, como o apóstolo Paulo usa, na figura da armadura de Deus, um soldado facilmente inimigo seguraria na túnica, porque era esvoaçante. Então, o que é que eles faziam? Quando um judeu tinha que trabalhar, quando um judeu tinha que não fazer caminhadas longas, mas quando ele tinha que trabalhar, ele precisava de mobilidade, ele precisava de liberdade. Ele então pegava a parte da túnica, que ia até o pé, ele dobrava esta parte da túnica e colocava dentro do cinto. Isso era cingir uma túnica. Ou seja, ele ficava com as pernas com mais mobilidade. Na expressão nossa, para você entender o que era cingir uma túnica, na expressão nossa é arregaçar as mangas. É o mesmo sentimento, é a mesma ideia. Cingir uma túnica é arregaçar as mangas.
Sabe quando você está aí, né, que nem você sai aí do trabalho, aí você tem que carregar uma mesa, você chega, você está de terno e gravata, você tira o paletó, você arregaça as mangas, afrouxa a gravata e vai então suar, vai trabalhar, vai carregar, vai então precisar de mobilidade. Essa é a ideia. Por isso também os soldados, eles cingiam a túnica, porque eles não queriam ter fio solto, eles não queriam ter túnica esvoaçante, eles não queriam ter pano solto onde o soldado inimigo pudesse pegar e prendê-los. A ideia de cingir a túnica também é evitar que tenha fio solto. Quantos fios soltos você tem na história da sua vida? Quantas coisas que ainda não foram resolvidas? Quantas histórias ou situações que ainda não foram bem esclarecidas? Quantos fios soltos você tem em sua vida? Pedro vai dizer, você quer ser íntegro? Você quer ser ágil? Você quer ser diferente? Então você deve cingir o vosso entendimento. Você deve estar com a mente preparada. Lá no capítulo 5 de 1 Pedro, no versículos 8 e 9, Pedro vai dizer assim, que nós devemos resistir ao diabo. Ele que anda ao nosso derredor como um leão, rugindo, e não vendo a oportunidade de nos pegar, de nos tragar, nós devemos resistir a ele. Como que nós resistimos ao diabo? Tendo uma mente preparada, cingindo o nosso entendimento. Cingindo o nosso entendimento, tendo a nossa mente preparada. E a palavra de Deus, ela vai trazer alguns sentimentos que nos ajudam a entender também o que Pedro está falando. Por exemplo, Paulo, no capítulo 12 de Romanos, quando ele diz que devemos renovar a nossa mente, que nós não devemos ter a forma, que nós não devemos nos conformar, no sentido de tomar a forma deste mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis desfrutar, para que podeis perceber, para que podeis então entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cingir o entendimento é aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis com este século, não se amoldem a este padrão, não se coloquem, não se permitem estar sentados na forma desta sociedade, como se Pedro, como se Paulo estivesse dizendo, nós somos diferentes, nós não pensamos como este século pensa, nós não sentimos como esse século sente, nós não temos a mente secularizada, a nossa mente é de Cristo. E devemos pensar como Cristo, orientado por Cristo, orientado pela sua palavra, orientado pelos seus valores. Mas muitas vezes nós continuamos com a mente secularizada. E aí, na dificuldade, nós jogamos fora. A nossa integridade e o ser diferente muitas vezes vai pelo ralo. Vai pelo ralo. Não, Pedro diz, somos um povo diferente. Nossa mente tem que estar preparada. Por isso, Provérbios capítulo 23, versículo 7 vai dizer assim, assim como o homem pensa, assim ele é. Ei, se você só pensar em miséria, em desgraça, em doença, você vai ser deprimido. Se você só pensar em destruição, se você só pensar em maldade, se você não consegue ter olhos bons para com as pessoas, se você só consegue ver o pior das pessoas, você não vai estar preparado para passar idoneamente pelas dificuldades. Você não estará preparado para passar idoneamente pelas lutas da sua vida. É como o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Você quer ter uma mente preparada? E o que é que Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz? Tudo que for belo, tudo que for honesto, tudo que for sincero, tudo que for justo, nisto pensais. Esta é uma mente preparada. A mente preparada, ela vai então na direção do que é belo, do que é honesto, do que é justo, do que é sincero. É nisto que nós queremos pensar. Como o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, ei, pare de pensar nas coisas desta terra, deste mundo. Erguem os seus olhos ao céu e pense nas coisas que são do alto. Isso é ter uma mente preparada. Na manhã de hoje, eu sei que as dificuldades
elas muitas vezes nos sufocam e nós não temos muitas vezes resistência ou resiliência para suportá-las até o final. E muitas vezes, como eu já disse, a minha tendência é essa, né? Fugir da dor. Podemos então não estar com a mente preparada e aí não passarmos pela dificuldade de maneira idônea. Mas também estar com a mente preparada é entender que ela não pode ser uma mente esvoaçante, como as túnicas dos judeus. Sabe essa túnica esvoaçante que nós falamos no começo, para entender o que significa cingir o vosso entendimento? Quantas vezes as nossas mentes estão esvoaçantes? No tempo de tanta informação, num tempo de tanta tecnologia, num tempo de tanta distração, é muito fácil perder o foco da vida. É muito fácil perder o foco de uma atividade. É muito fácil começar fazendo uma coisa e terminar o dia fazendo outra e acumular compromissos em nossa agenda porque não cumprimos a agenda do dia anterior, porque perdemos o foco. Estar com uma mente preparada é ter um bom foco. Foi o que os meninos fizeram aqui, desde as 9 da manhã, deixando as câmeras com um bom foco para que vocês pudessem me ver e me ouvir com nitidez e também me ouvir com clareza. Mas se tirarmos o foco aqui, você muda de live. Não dá para assistir o pastor todo torto, o som que não chega, aí você vai para outra live. Mas muitas vezes é assim que você está vivendo a sua vida. A câmera está desajustada, a sua mente está desfocada. Você faz um monte de coisa e não chega a lugar algum. Você faz um monte de coisa e não alcança os seus objetivos. Seja persistente no seu foco, obstinado no seu foco. Eu sou um pouco obstinado quando eu coloco alguma coisa na minha mente e tenho certeza que é o que Deus quer da minha vida. Ninguém me tira desse foco. Mente preparada, igreja. Deus quer possibilitar coisas novas a vocês de uma maneira em que a sua diferença vai fazer toda a diferença nessa sociedade. Mas você quer perceber? Eu vou te dar um exemplo agora de como a sua mente pode estar desfocada. Assista este rápido vídeo e diga para mim, o que é que você pensou quando esse vídeo começou? Ô, cara, tá pensando mesmo que eu? Aê, mano, vamos nessa! Falou, mano. Pô, tô chegando, quase. Queremos que se faça realidade. Integridade, passa adiante. Aê, valeu. Uma mensagem da Fundação para uma vida melhor. Eu tenho certeza que a nossa mente desfocada, porque a minha mente é desfocada, eu tenho certeza que você pensou como eu a primeira vez que eu vi esse vídeo. Esses meninos vão se aproveitar daquele caminhão e roubar a bebida, né? Não foi isso que você pensou? Prepare a sua mente. Não deixe ela desfocada. Mas mais do que isso, o que me chama a atenção nesse vídeo é que se fosse eu, talvez eu passaria batido. Eu não roubaria a garrafa, mas eu passaria batido. O caminhão está aberto, puxa, que pena, se tiver um acidente, se ele parar em algum lugar, alguém vai roubar, mas eu passaria batido, eu não faria nada. Alguns talvez, fariam um sinal, está aberto lá o caminhão, pare e feche. Talvez alguns fizessem isso, uma mente mais preparada do que a minha, mas aqueles meninos tinham mente preparada, integridade, serviram, ajudaram, resolveram o problema, foram ao encontro da necessidade. O assunto de ontem, eu não poderia passar em branco com o assunto de ontem. A palavra de Deus diz que uma mente preparada choram com os que choram. Eu fico imaginando que hoje eu esperaria que todos os meus irmãos corintianos e são paulinos estivessem chorando comigo. E não dizendo que o Palmeiras é o Guarani da capital, não dizendo que o título mundial é para poucos e não para porcos, né? Essas coisas aí que todos vocês publicaram. E o meu WhatsApp bombou ontem, né? Eu até tive que me preocupar em desligar um pouco, porque meu WhatsApp bombou ontem. Quantas notícias chegaram, quantas piadas chegaram. Mas olha, uma mente preparada chora com os que choram, sabia?
Ó, corintianos e São Paulo, vocês tinham que estar chorando comigo, não, né, satirizando a minha dor. Aí talvez você fala assim, peraí, pastor, aí já é demais, né? Chorar com o pastor quando eu estou feliz porque o Palmeiras perdeu, aí já é demais, né, pastor? Brincadeiras à parte. Eu não poderia passar de não brincar comigo hoje. Brincadeiras à parte. Será que a Bíblia pede demais? Será que é pedir demais quando a Bíblia diz que nós deveríamos pagar o mal com o bem? Essa semana eu estava conversando com uma irmã querida e nós estávamos brincando com ela, né, que o carro dela tem um raladinho na lateral. E aí ela foi contar a história desse raladinho e já emendou em outra história, porque você sabe, né? A mulher nunca consegue contar uma única história. De uma história leva para outra, que leva para outra, que leva para outra, e o fio a gente puxa e não para mais. E aquela irmã abençoada, ela fala assim, mas pastor, olha, aconteceu uma coisa. Um bêbado, né, vindo em minha direção, bateu no carro dele, e como o meu pneu estava virado, ele bateu o carro e pegou o meu pneu. E aí parou, né? Daqui a pouco veio a polícia, os vizinhos, eu estava com pessoas no carro e eles quiseram sair para brigar com a pessoa que tinha batido e tal. E aí chegou a polícia, e aí a polícia pediu a carta, pediu documento e viu que ele estava embriagado. E aí a polícia olhou para mim e falou assim, ó, vamos fazer um boletim de ocorrência? E essa irmã querida disse assim, não vamos fazer boletim de ocorrência não. Não fez nada no meu carro. E aí o policial, sem saber da história, olhou, mas como não fez nada? Você vai ficar com todo esse prejuízo? Você vai ficar com todo esse prejuízo? E aí a irmã querida disse assim, não, isso não foi ele que fez, isso foi um outro acidente, foi uma outra pessoa. Ele bateu no pneu e não fez nada no meu carro. O policial disse assim, bom, mas aproveita, ele está bêbado, ele nem vai saber se bateu ou não bateu. Joga a culpa em cima dele, quem sabe você conserta o seu carro. E aí eu estava com a história do maratonista e eu disse para a irmã, e o que você diria para sua mãe se você falasse isso? Será que é pedir demais a Bíblia quando ela diz assim, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem? Será que é pedir demais quando a Bíblia diz assim, amar os seus inimigos é o seu dever e não apenas os seus amigos, porque amar os seus amigos qualquer um ama, isso é fácil. Será que é pedir demais quando a Bíblia diz assim, ó, quando alguém processar você e quiser tirar a sua camisa, aproveite e entregue também o seu blazer. Será que isso é pedir demais? Ou será que quando nós pagamos o mal com o bem, nós estamos sendo ágeis, diferentes? Ou será que quando aquele que quer levar a nossa camisa, nós entregamos também o nosso blazer, nós estamos sendo ágeis, ou seja, diferentes? Ou, quem sabe, quando a palavra de Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, porque amar os amigos, isso qualquer um faz, é pedir demais ou nós estamos sendo ágeis, diferentes? Pedro pede então que tenhamos uma mente preparada. Eu gosto muito da ilustração, né, de um livro que anos atrás eu li, quando ele fala que quando um cargueiro ou quando um navio, né, de petróleo derrama petróleo no mar e ele polui o mar, a primeira providência que as pessoas têm que fazer, né, o que aqueles que cuidam da empresa ou cuidam do mar têm que fazer, é colocar em volta da mancha de óleo barril, né, vários barris com detergente. E quando este óleo vai na direção do barril, o detergente impede que este óleo tome conta de todo o mar. E o livro que eu li falava que a palavra de Deus tem este poder. É o barril de petróleo, é o barril de detergente impedindo que o óleo contamine todo o nosso corpo. Prepare a sua mente.
Os dias são trabalhosos e nós precisamos passar de maneira idônea por esse processo. O segundo ingrediente dessa receita do bolo, olha o que Pedro diz: sede sóbrios. Talvez na NVI a palavra seja autoequilíbrio, né? Ou talvez a palavra esteja aí autocontrole. Mas olha o que o texto bíblico diz: sede sóbrios. Eu sei que a ideia de sobriedade, muitas vezes, na nossa língua portuguesa, ressalta, né, o sentimento de uma pessoa que está alterada por uma química. Ou ele bebeu demais, ou ele fumou demais, ou ele cheirou demais, ou ele tomou remédio demais. Né? Eu sei que a ideia de sobriedade, muitas vezes, que prevalece na nossa língua portuguesa, é a ideia de alguém que está alterado, ela perdeu o domínio, ela perdeu o autocontrole, ela perdeu, né, a sobriedade por uma interferência de um produto, né, de uma química, né? Quer seja uma bebida, quer seja o fumo, quer seja um remédio. Esse é um dos sentimentos da ideia de sede sóbrios. Mas o outro sentimento da ideia de sede sóbrios é de autocontrole. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar assim também em Efésios: não vos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos, ele fala, mas enchei-vos, mas embriagai-vos da palavra de Deus. Como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: quem é que tem domínio sobre a sua vida? É o álcool ou as escrituras? Você tem domínio sobre a vida, mas quem controla, quem rege a sua vida? É a química ou é a palavra de Deus? Aqui Pedro está falando sobre este autocontrole. Aqui Pedro está falando que passar com integridade pelas dificuldades, ou passar em santidade pelas dificuldades, exigirá de nós um autocontrole emocional. Um autocontrole emocional. Olha, todas as vezes que nós tomamos decisões com as emoções à flor da pele, tendemos a errar, tendemos a ferir, tendemos a dizer coisas que não gostaríamos, tendemos a pensar coisas que não precisaríamos pensar. É como se Pedro estivesse me lembrando e lembrando a cada um de nós na manhã de hoje, essa capacidade que nós temos de emocionalmente estarmos seguros para continuar, para persistir, para passar, né, pelo deserto de maneira íntegra, sem precisar culpar pessoas. Eu estou aqui porque eu não tive uma formação boa. Eu estou aqui porque meu pai sempre foi muito duro comigo. Eu estou aqui porque a igreja não deixa eu servir. Eu estou aqui. A gente tem a tendência de sempre jogar a culpa no demais. Isso é resultado do Éden, né? Foi a mulher que tu me deste, Senhor, que pecou. Não, se ela não tivesse pecado, ela me induziu. Nós temos sempre essa tendência, né, de olhar para a nossa situação, olhar para a dificuldade das nossas vidas e ficar buscando um culpado. Não, Pedro está dizendo: ei, sede sóbrios, tenham autocontrole. Aqui talvez é que nasce, né, todo o conceito de Daniel Kuhlman sobre a ideia do quê? Inteligência emocional. O que Pedro está dizendo para nós é: vocês precisam emocionalmente serem maduros. Essa semana eu assisti um programa muito interessante, até passei para os líderes de jovens e adolescentes da igreja, aquele programa do Canal 2 chamado Linhas Cruzadas. Estava lá Pondé falando sobre a adolescência. E eles estavam discutindo que, por exemplo, a adolescência é algo, né, criado pela modernidade. Como se eles estivessem dizendo: nós precisamos entender que não é uma faixa etária. Nós precisamos entender que não é, né, a idade que temos que determina a maturidade emocional nossa. Muitas vezes, pessoas de muita idade, emocionalmente imaturos, pessoas de pouca idade cronológica, às vezes emocionalmente maduros. Pedro está dizendo: você quer passar de maneira idônea as tribulações, as dificuldades da vida?
Então, tenha uma alma forte, sede sóbrios, tenha suas emoções, seguras, cuide das suas emoções. Assim como Pedro nos sugere, Paulo nos sugere, Provérbios nos sugere para que nós possamos cuidar da nossa mente, nós também devemos cuidar das nossas emoções. É muito claro isso, que muitas das nossas vitórias, são mais resultados das nossas emoções do que da nossa inteligência. Como se Pedro estivesse dizendo: fuja do modismo. Estar sóbrio é fugir do modismo. Como nós somos tendenciosos, a pegar modelos de sucesso e dizer: se deu certo lá, esse modelo de sucesso vai dar certo aqui e eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e pronto. Fuja desses modismos. A palavra de Deus, ao dizer a respeito de sermos sóbrios, ele está falando exatamente isso. Não é porque um modelo deu certo em uma instituição, em uma região, em um país, dará certo em outra região, em outra situação, em outra instituição, em outro país. Porque nós não somos seguidos por modelos, nós não somos orientados por modelos, nós somos orientados por princípios. Princípios são eternos, modelos são efêmeros. Estar com a alma forte, ser sóbrio, é ter esta mente clara, essas emoções seguras, de que nós não precisamos de modelos, nós precisamos de princípios. Mas também traz consigo a ideia: fuja das mentiras que são ditas ao seu respeito. Fuja das palavras destruidoras, destrutivas que vão ao seu encontro, que tentam te desanimar, que tentam te abater, que muitas vezes são ditas para te abater mesmo. Tenha uma alma forte, seja sóbrio, para que nos momentos mais cruciais da sua vida, você possa tomar uma decisão equilibrada. A vida nos coloca, muitas vezes, numa situação de vida ou morte. A vida, muitas vezes, nos coloca em situações em que nossa decisão, ela pode garantir o nosso presente, mas pode comprometer o nosso futuro. Quando Pedro está falando sobre sobriedade, ele está falando que as nossas emoções, ela não deve nos levar a tomar decisões que nos tragam segurança para o presente, mas que nos comprometa no futuro. O que você faria se você estivesse no lugar desta pessoa? Mais um vídeo para inspirar o seu coração. O que você faria se você estivesse no lugar desta pessoa? É pra você ir até a sala do patrão, Tá bom. certo? Olá, Sr. Martínez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martínez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra.
Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber. Se você quer mesmo esse cargo. Boa noite, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, Sr. Martínez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Sr. Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Aí, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. O que eu diria para minha mãe? Não é fácil ficar desempregado nesse tempo. Em nenhum tempo foi fácil ficar desempregado. Mas que mérito eu teria em preservar o meu emprego? O que eu diria para minha mãe? O que eu diria para o meu Deus? Se eu não tenho uma alma forte, se eu sou guiado pelo medo, se eu sou guiado pela necessidade do hoje, se eu sou guiado pela intimidação, se eu sou guiado, pelas minhas emoções, eu aceito o emprego. Eu digo, não tem nenhum problema. Eu omito, eu minto, eu escondo. Mas no tempo da dificuldade, nós precisamos de uma alma forte. Precisamos prevalecer com Jesus e confiar que Ele continua cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Porque nós não vivemos por vistas, mas continuamos a viver por fé. Porque não temos uma herança corruptível, como o apóstolo Pedro fala, no versículo 6, no versículo 5, não temos uma herança incorruptível. Nós temos uma herança que jamais perde o seu valor. Por isso, o terceiro elemento que Pedro vai colocar neste bolo, nesta receita da integridade diante da dificuldade, é a nossa esperança de novo. Por isso que eu disse, Pedro, no capítulo 1, e hoje à noite eu vou ter que dizer isso de novo, e eu não sou repetitivo, quem tem sido repetitivo é as Escrituras, e é bom nós vermos o quanto as Escrituras valorizam. E Pedro, no capítulo 1, vai ser repetitivo e vai dizer assim: você tem uma grande salvação em Cristo Jesus. E você tem as Escrituras Sagradas confirmando isso e apontando para isso. Por isso, Pedro vai olhar então para aquela igreja e vai dizer assim: esperai, o terceiro ingrediente deste bolo, esperai inteiramente. A ideia de inteiramente é a ideia de sem reservas.
Não coloque um pé para trás. Sabe aquela coisa, eu vou esperar, mas eu vou colocar um pezinho atrás aqui, porque eu não sei se vai acontecer. E enquanto eu espero, eu já vou fazendo o plano B aqui da história da minha vida, porque se der errado A, eu já tenho o plano B. Não, o Pedro está falando para eles, diante da dificuldade, esperai sem reservas. Não coloque um pezinho atrás. Esperai, integralmente, de maneira íntegra, de maneira santa. Esperai o quê? Na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha, interessante, Pedro vai usar a mesma expressão que João em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 usa. Quando ele começa o livro de Apocalipse, ele diz assim, revelação de Jesus Cristo. E aí Pedro usa a mesma expressão, revelação de Jesus Cristo. Esperai inteiramente na graça, esta salvação que já é desfrutável agora, mas que plenamente será vivida no futuro. Como se Pedro estivesse dizendo, pense mais no céu. Você quer passar pela dificuldade de maneira íntegra? Pense mais no céu. Igreja, nós pensamos muito pouco no céu. Nós vivemos muito para este tempo, para o aqui, para o agora, para este mundo, para esta realidade, e nos esquecemos que somos estrangeiros, nos esquecemos que somos peregrinos, nos esquecemos que a nossa casa não é fixa aqui, nós não temos moradia fixa aqui, nós não fomos criados para viver aqui, nós não fomos criados para juntar tesouros aqui, nós não fomos criados para construir aqui. Aqui é peregrinação, estamos de passagem. Nós fomos criados para o céu. Nosso RG é RME, Registro Internacional de Nacionalidade Estrangeira. Nós somos estrangeiros. Nós não somos brasileiros, nós estamos brasileiros. Nós pensamos muito pouco no céu, igreja. Essa semana você pensou no céu? Você pensou o que vai ter no céu? Você pensou em que quer ir para o céu logo? Não, nós pensamos muito pouco no céu. O que Pedro está dizendo, você quer passar de maneira íntegra as dificuldades? Você quer passar de maneira idônea as dificuldades? Coloque a sua mente no céu. Mas isso também sugere uma outra coisa para mim. Pedro vai reforçar a ideia do versículo 7, que a salvação ela é mais preciosa do que os metais mais preciosos que nós conhecemos. E que ela vai também reforçar a ideia, que nós temos do versículo 7, quando nós falamos na semana passada a respeito do elogio que nós receberemos de Deus. Então veja, Pedro está de novo remetendo a ideia do seu público, a salvação que é mais preciosa do que os metais mais preciosos que nós conhecemos, e que uma vida com Jesus repercutirá em elogio da parte de Deus para nós, como sendo servos bons e fiéis. Então, quando Pedro diz, você quer passar de maneira idônea pela dificuldade, coloque a sua mente na recompensa. Coloque a sua mente no futuro. Coloque a sua mente no que lhe espera. Você não trabalha esperando as férias? Não é mais motivador, talvez, trabalhar no mês que antecede as suas férias? Você já percebeu que no mês que antecede as suas férias, você dá todo o sangue, fala assim, vou deixar tudo em ordem, vou tentar resolver todas as coisas, porque eu quero sair de férias sem ter que ficar pensando em nada, sem ter que o meu telefone ficar tocando, sem ter que resolver problemas que ficou para trás. Não, isso não é interesse. O que eu gosto de pensar nesse texto é que quando nós vivemos pensando na recompensa, nós estamos plantando motivação. O que eu gosto de pensar é que quando nós miramos no resultado, nós estamos plantando motivação. Porque, irmãos, se nós vivermos sem entender, sem ter perspectiva de que amanhã será melhor, não haverá possibilidade de qualquer tipo de motivação para hoje. Por que a depressão é tão cruel? Porque ela rouba de nós toda a perspectiva do futuro. Porque ela só nos lembra que todos os dias é igual e nada de diferente acontece em nossas vidas.
Se você acorda todas as manhãs sem ter perspectiva alguma de que amanhã pode ser diferente, de que você está plantando hoje para colher amanhã, de que o resultado que você quer colher lá na frente, ele é possível, você não vai ter a coragem nem de plantar hoje. Isso não é interesse, isso é motivação. Pedro está falando, não olhe para as dificuldades, olhe para o resultado. Mire no resultado e colha na manhã de hoje motivação. Não é assim? Se a sua gerência chega para você e fala assim, olha, vamos produzir esse ano, precisamos crescer 5%, 6% este ano nas nossas vendas, na nossa produção, e no final do ano nós vamos dividir com vocês todo o lucro. Vamos incorporar na nossa gestão agora a divisão de lucros. Você não trabalharia mais motivado? Você não se empenharia? Talvez não, porque você fala assim, pastor, mas eu vou trabalhar muito, o cara do lado vai trabalhar menos e ele vai receber a mesma divisão de lucros que eu. Eu sei, ser humano é terrível mesmo. Vai ter sempre alguém que vai encostar em nós. Mas se todo mundo pensar assim, não tem divisão de lucros. E eu estava pensando nisso nessa semana. Nossa igreja tem alguns pais que, como eu, que os filhos estão indo para a faculdade. E a educação no Brasil é cara, né? Pelo menos para a nossa realidade, para a minha realidade também continua sendo cara a educação. Eu fico pensando, irmãos, se todo mês eu abrir lá o site da faculdade, baixar o boleto e pagar o boleto, e eu viver todo mês pagando o boleto, eu vou ser o homem mais infeliz do mundo. Porque todo mês vai sair lá uma quantia grande do meu salário, uma porcentagem grande do meu salário, e eu seria o homem mais feliz do mundo. Então, quando eu abro o site da instituição que a Julinha está estudando, e eu vejo o boleto, eu não miro no boleto. Eu já me sonho entrando com o terno mais lindo que eu possa comprar, a gravata mais bonita que existe, o peito estufado, cheio de orgulho. Eu já me vejo vendo a minha filha lá na frente com aquela beca linda, recebendo canudo, jogando o chapéu para cima e gritando, estou formada, papai. Mire no resultado, porque pagar boleto dói. Mas quando a gente sabe que está pagando um boleto e lá na frente nós vamos ter um resultado lindo, eu pago até com mais alegria o boleto, porque eu já estou almejando a faculdade, eu já estou almejando a formatura. Você quer passar idoneamente pelas dificuldades da vida? Mire no resultado. E para Pedro o resultado, ele é incrível. Para Pedro o resultado está lá no versículo 4. Nós fomos salvos, nós fomos regenerados, nós fomos eleitos, nós fomos, predestinados, nós fomos escolhidos para uma herança incorruptível, sem mácula, que não perde a sua beleza, reservada nos céus para vós outros. Sim, a vida fica mais difícil se eu vivo só para o aqui e agora. Mas eu estou mirando no resultado. E o resultado é eternidade. O resultado é céu. O resultado é vida eterna com Jesus. Íntegro é ser inteiro. Santo é ser diferente. A ideia de santo é ser diferente. Por isso que santidade é um degrau além, uma exigência a mais de pura e simplesmente integridade. Porque hoje, nessa sociedade líquida, relativa, muitas vezes o que é certo para mim não é certo para você. Muitas vezes os valores que eu tenho são diferentes dos valores que eu tenho. E você sendo honesto diante dos seus valores,
mesmo que eles sejam diferentes dos meus, você estará sendo íntegro. Quer um exemplo? O valor da penitenciária. Você já ouviu falar sobre o valor da penitenciária? Existe um código de ética na penitenciária. Existe um código de ética entre aqueles que estão detentos. Por exemplo, a gente ouve falar, não sei o quanto que isso é realidade. Se um pedófilo entrar na detenção, se ele for pego, condenado e preso, da detenção ele não sai. Porque no código de ética da detenção, o pedófilo é morto. Esses homens que matam este pedófilo, orientado pelo código de ética deles, é um homem íntegro. Ele está sendo inteiro dentro dos seus valores. Mas do meu ponto de vista, ele não está sendo íntegro. Por isso que a santidade é um degrau acima. Porque só existe um código de ética. Só existe um código de valor. Só existe um código do que é certo e errado. E Pedro diz que este código está neste livro. E é isso que importa para nós. Por isso eu quero terminar dizendo: não tenha medo de ser diferente. Porque quanto mais diferente você for, mais fácil será achar os iguais. Você consegue entender isso? Quanto mais diferente você for, mais fácil será achar os iguais. A minha oração é que diante das dificuldades da sua vida, você possa passar com idoneidade, pegando o ingrediente da mente preparada, da alma forte e da confiança inabalável que temos em Jesus Cristo. Seja diferente e conviva com os iguais. É a minha oração por você, em nome de Jesus.